Aleluia. Isaías capítulo 5. Aleluia. Isaías capítulo de número 5. Verso de número 1 até o 7 nós iremos ler. E ao final da leitura, irmãos, nós faremos uma oração. E eu peço aos irmãos que não fechem sua Bíblia em nome de Jesus, tá bom? Isaías capítulo de número 5, verso de número 1 ao 7. Isaías capítulo 5, verso de número 1 ao 7. Santo é o nome do Senhor. Todos acharam, irmãos? Ainda tem gente procurando. Isaías capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 7. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar, e esperava que desse o quê? Uvas? Meu Deus! Uvas boas. Porém deu uvas o quê? Bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito. Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, bendito, maravilhoso Deus, poderoso Pai, Criador do céu e da terra. Ó Deus maravilhoso, é diante da Tua presença que nós nos colocamos, reconhecendo a Tua graça e a Tua glória, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós aqui, Senhor, rendemos graças a Ti e entendemos e compreendemos que não é por mérito algum que nós nos encontramos na Tua presença, Pai, mas a Tua graça e a Tua infinita misericórdia está assim a nos sondar e a nos proteger e nos permitir estar aqui, Pai Santo e poderoso. Espírito Santo, esse lugar pertence ao Senhor, ó Pai, e o Senhor faz conforme o Senhor quer fazer. Deus, venha repreender aqui toda barreira, Pai, todo impedimento que venha impedir, ó Pai Santo, a Tua palavra de ser assim penetrada em cada coração, ó Deus, pois a Tua palavra ela é poderosa, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ó Pai, e a Tua igreja carece, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Senhor, toma em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, não deixe o diabo, ó Senhor, tomar assim a atenção dos Teus filhos, para que eles não venham, ó Pai, estar apercebidos a Tua palavra. Deus, não deixe que o diabo, ó Pai Santo, venha cegar, ó Pai, e tapar o entendimento dos Teus filhos, ó Deus maravilhoso. Tome as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai Santo, Pai maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, ó Deus poderoso, para que a Tua presença, a Tua glória seja manifesta, ó Pai Santo. Deus, que o Teu Espírito, ó Pai, venha ser manifestado nessa noite, que a glória do Teu Filho Jesus Cristo e a majestade do Senhor possa, Pai Santo, nos envolver aqui nessa noite, ó Deus poderoso. Tome essa igreja em Tuas mãos, ó Pai Santo. Vem, Deus maravilhoso, venha, Pai, tomar esses Teus filhos em Tuas mãos, trabalhar nesse espaço, ó Pai, a qual estamos diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, toma, Senhor, as nossas vidas e fala, Senhor, conforme o Senhor queira falar, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Se acende, irmãos, e louva Jesus com as palmas em nome do Senhor.
Aleluia. Irmãos, Deus ele me deu essa palavra. Eu nem sei se aqui está em campanha. Não está não, né? Está em campanha? Graças a Deus. Deus ele me deu essa palavra, irmãos, e eu fiquei um pouco em dúvida, eu admito aos irmãos, se era essa a vontade de Deus sobre essa palavra. Deus ele me confirmou, mas como um bom cristão a gente pede novamente uma confirmação, né? E eu cheguei, eu estava orando ali, eu falei, Deus, será se é essa mesmo, Senhor, que o Senhor quer que eu pregue? Porque, irmãos, nós como pregadores do Senhor somos dispenseiros. E Deus, ele assim fala da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, não é do nosso jeito. Aleluia! E Deus, ele assim, vamos confirmar essa palavra no meu coração. Irmãos, nós vamos ver aqui que aqui é um cântico, ou seja, nós podemos dizer que é uma parábola, a qual Isaías, ele fala a respeito de Israel e Judá. Irmãos, após Salomão ter morrido, seu filho Roboão, ele sobe ao trono, e a Bíblia diz que Roboão, ele divide o reino. 10 tribos ficam a favor de Jeroboão, e essas 10 tribos é a tribo do reino de Israel, é o reino norte, a qual forma-se 10 tribos e constitui-se rei a Jeroboão. Essas 10 tribos seguem a Jeroboão, irmãos, e fica-se a outra tribo, a tribo sul, que é a tribo de Judá, que se tornam assim duas tribos formam essa tribo, que está sob o governo de Roboão. Irmãos, nós vamos ver que no tempo em que Isaías começa a profetizar, já houve essa divisão no meio daquele povo. A nação de Israel não era mais uma nação única, mas era uma nação dividida em 2 reinos, reino norte e reino sul. E nós vemos, irmãos, que quando Isaías ele começa a profetizar para aquele povo, o povo, irmãos, não está passando por um momento de escassez. O povo de Israel está passando por uma crescente prosperidade. Porque, irmãos, quando Jeroboão começa a governar, aquele povo ele começa a crescer em prosperidade. E o que eu acho atenção e o que eu sempre vejo, irmãos, nós temos que ter algo muito gravado em nosso coração. O perigo de você se afastar não é quando você está na prova, eu sempre digo, não é quando você está no deserto, mas é quando as bênçãos do Senhor começam a chegar na tua vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por prova, por luta, por perseguição, por levante, para quem nós correremos? Só tem Jesus para quem nós corremos. Nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós vamos até Deus, mas no momento de prosperidade, nós vemos que muitas vezes nosso coração se torna muito cansado. Já ouvi muita gente pagando preço, orando, pedindo, Deus abre a porta, Deus me dá um trabalho porque eu preciso. E sabe o que acontece? Deus abre a porta, Deus dá um trabalho e depois diz, mas eu estou tão cansado, Senhor, hoje eu não vou congregar não, hoje eu não vou para a igreja não, Jesus, hoje eu não vou pregar não, Senhor, porque o meu trabalho está me fadigando, está me cansando. E a pergunta é, irmãos, quando estava na prova, orava, clamava, pedia a Deus, me prospera, Deus abre a porta, mas quando recebe a prosperidade, o que faz? Recua e começa a deixar Deus de lado. E foi isso, irmãos, que aconteceu com o reino de Israel. Mas com Judá também não foi diferente, porque Judá começou a prosperar. Judá teve reis, irmãos, chamados reis como Uzias, rei como Ezequias, que foram reis notórios naquele reino. Foram reis que trouxeram prosperidade. Mas Judá tinha uma diferença de Israel. Judá estava, irmãos, Israel já tinha caminhado para a idolatria, mas Judá continuava cultuando, mas o seu espiritual estava em ruína. O seu moral estava em ruína. Continuava cultuando, aparentemente, mas no fundo estava assim, longe de Deus. E quantos Judás não existem hoje, não é verdade? Tem aparência de crente, fala igual crente, veste igual crente, mas o coração não é de crente. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a questão da nossa aparência, porque Deus ele enxerga o coração do homem.
Não adianta nada você vestir como crente, mas seu coração ser coração de ímpio. A nação de Judá estava caminhando para uma ruína moral e espiritual, mas eles continuavam a cultuar o Senhor. E Isaías se levanta, irmãos, para mostrar que Deus não está se agradando nem da nação de Israel, nem da nação de Judá. E a mensagem a qual Isaías leva, irmãos, é uma mensagem de arrependimento para aquele povo, é uma mensagem de conversão, porque Deus, ele queria que o povo, além de ser próspero, mas voltasse-se para ele, para que o povo voltasse a glorificar e adorar a ele, não somente exteriormente, mas interiormente. E a decadência daquele povo era tão grande, irmãos, que aquele povo estava tolerando idolatria. Aquele povo, irmãos, os ricos estavam oprimindo os pobres. As mulheres estavam negligenciando as suas famílias para dar lugar aos prazeres da sua carne. E muitos sacerdotes já tinham perdido o olhar de Cristo, o olhar de Deus, e estavam fazendo a vontade do homem para agradar o povo. Agora a pergunta, irmãos, não é diferente dos dias de hoje. E quando Deus trouxe Isaías e Deus levanta Isaías, Isaías começa a clamar para o povo: bênção? Não. Vitória? Não. Mas arrependimento. O problema de nós hoje, sabe qual é? É porque a gente está vivendo em uma era pecaminosa, mas nós não queremos pregar o arrependimento para as pessoas. Nós estamos vendo o pecado e estamos começando a tolerar, porque a palavra de arrependimento fere as pessoas que nos ouvem. Sabe por quê? Porque a palavra de arrependimento vai se falar sobre o pecado, e se falar sobre o pecado dói na nossa alma. Porque, irmão, se falar sobre o pecado causa em nós tristeza, mas é uma tristeza que provém de Deus. E a Bíblia diz que a tristeza que provém de Deus, ela produz arrependimento no coração do homem. Não tem como, irmãos, o ser humano está no pecado e ouvir uma palavra de arrependimento e se alegrar. Não tem como o ser humano estar longe de Deus e ouvir uma palavra de confronto vindo do coração do Senhor e ele se alegrar, porque se alegra aquele que está andando em retidão com o Senhor, se alegra aquele que está com a vida no altar como Deus quer, se alegra em ouvir a repreensão aquele que verdadeiramente é filho de Deus. Aleluia! Isaías diz, irmãos, porque Deus levanta ele para clamar arrependimento. Sabe por quê? Porque se o povo não se arrependesse, iria vir o juízo sobre eles. O juízo que Deus anuncia a Israel é o reino da Síria que viria contra eles. E o juízo que Deus anuncia a Judá é a Babilônia que viria saquear aquela cidade, aquele povo. Porque, irmão, se nós não dermos ouvido ao arrependimento, a gente vai receber juízo. E nós vamos ver, irmãos, que Isaías, ele começa a dizer sobre os juízos que Deus ele vai trazer. Sabe o que eu acho interessante? É porque Isaías ele só não fala de juízo no seu livro, mas ele também fala de uma restauração a qual Deus tem preparada para o seu povo. Deus ele traz uma mensagem dura de juízo, mas ele diz: se vocês não se arrependerem, o juízo virá, mas o meu plano de restauração acontecerá na vida de vocês. Irmãos, e aí que entra onde nós lemos, e eu pedi os irmãos para deixar a Bíblia aberta, porque eu gostaria de acompanhar com os irmãos. Irmãos, nós vamos ver que a parábola que Isaías ele começa a contar é uma história de alguém que tinha uma vinha, e essa vinha era uma vinha bem plantada, era uma vinha que foi retirada as pedras, foi bem cuidada, foi assim zelada, mas o dono daquela vinha foi buscar frutos, uvas boas, mas porém as uvas eram bravas, eram uvas que não prestavam para nada. Irmãos, e Deus no versículo 1, ele já começa
começa a mostrar que Ele é o dono dessa vinha. E quem é a vinha, irmãos? É a casa de Israel. É aquela vinha plantada com carinho pelo Senhor. Foi a vinha escolhida de Deus. E no versículo 2, irmãos, Deus vai mostrar que a matriz daquela vinha é maravilhosa. O reino de Israel vem de uma descendência de homens de Abraão, Isaque e Jacó. Porque, irmãos, são homens escolhidos por Deus. Abraão foi chamado o pai da fé, amigo de Deus. Vem sua descendência Isaque, filho da promessa. Jacó, que teve o nome mudado por Israel. Então, irmãos, a matriz a qual Deus fala foi uma matriz boa a qual Ele plantou. A matriz daquele povo era uma matriz boa, maravilhosa. E Deus vai mostrar no versículo 2 o cuidado a qual Ele teve. Ele vai dizer: eu plantei de excelentes vides, eu plantei vocês de uma matriz boa. Vocês não vieram de uma matriz ruim, vocês vieram de semente boa. Vocês são de um povo de patriarcas bons, que eu assim escolhi pela minha própria mão, pela minha própria sabedoria. E vocês foram plantados de excelentes vides. Mas Deus ainda mostra que Ele limpou aquele povo, aquela vide de pedra. Sabe o que é essa limpeza, irmãos? É porque Deus, quando o povo estava escravizado pelo Egito, Deus diz para Moisés que aquele povo herdaria uma terra que manava leite e mel. Aquele povo seria liberto do Egito e iria para uma terra que manaria leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil para eles. Nós conhecemos a história, vimos que o povo entrou nessa terra, mas vimos também que o povo naquela terra habitava outros tipos de pessoas, e Deus foi assim limpando aquelas pessoas, foi tirando aquele povo ímpio, aquele povo pecador, para deixar aquela terra simplesmente para o seu povo, o povo de Israel. Glória a Deus. Mas Deus também mostra que Ele edificou uma torre. Edificar uma torre é mostrar proteção. Deus, irmãos, além de fazer aquele povo vir de uma matriz boa de Isaque, de Abraão, Isaque e Jacó, Deus fez também aquele povo, Deus limpou, Deus tirou todas as pessoas que não eram do agrado dele. Mas Deus também, irmãos, edificou uma torre. Deus, Ele protegeu aquele povo. Havia sobre aquele povo uma proteção divina do Senhor. E Deus também diz que Ele constituiu o lagar, ou seja, é algo próspero que Ele deu ao seu povo. Irmãos, com todas essas qualidades e cuidados que o povo teve, o povo de Israel, não seria, irmãos, seria na verdade obrigação aquele povo produzir frutos bons. Aleluia! E trazendo para nós, se nós temos o nosso fôlego de vida, quem deu? Deus. Se nós temos nossa saúde, quem deu? Deus. Se você levanta e dorme, quem te sustentou? Deus. Se você tem uma porta aberta de emprego, quem te deu foi Deus. Se você tem uma família, quem te deu foi Deus. Se você é cercado, é protegido, quem te protege é Deus. Então, irmãos, em nada nós somos diferentes de Israel. Sabe por quê? Porque tudo que nós temos que nos dá é Deus. Nós temos a proteção. Deus nos protege, Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos prospera de forma maravilhosa. E Isaías traz esse cântico, essa parábola, para que o povo se lembre do cuidado de Deus para com eles. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, Deus, Ele tem esperado de nós, com todos esses cuidados, bons frutos. Mas Isaías fala, irmãos, no versículo 3 e 4, ele vai dizer, irmãos, que Deus, Ele foi o dono daquela vinha, que é Deus. Ele foi chamar ele foi buscar frutos bons, uvas boas, mas Ele encontrou uvas bravas. Porque aquele povo, com toda essa bênção, eles preferiram pecar contra Deus do que obedecer. E infelizmente, irmãos, com tudo isso, Deus agora Ele começa a anunciar um juízo para aquele povo.
E ele começa, irmãos, a dizer que todas aquelas bênçãos a qual ele deu, ele vai começar a tirar. Deus, ele vai tirar a proteção daquele povo. Deus, ele vai, irmãos, tirar a prosperidade daquele povo, e ele vai usar as nações da Síria e Babilônia para executar juízo contra aquele povo. Irmãos, eu quero te dizer algo. Deus, ele tem expectativas ao nosso respeito. Se Deus, ele te deu algo, irmão, se Deus, ele te deu um dom, ele quer que você trabalhe para o nome dele ser glorificado. Se Deus, ele te dá, irmãos, algo, é porque ele quer que você faça tudo para ele, porque é para ele, porque veio dele, é para ele, irmãos. Se Deus, ele abre uma porta para nós, é um lugar a qual Deus nos colocou para que nós possamos assim exalar o bom perfume de Jesus. Se Deus, irmãos, nos deu um ministério, não é para nós nos exaltarmos, é para a honra e glória do Senhor. Se Deus nos colocou em um lugar, irmão, saiba que ele tem um propósito, ele tem uma expectativa a seu respeito. Deus, ele quer que você seja bom, seja próspero, mas acima de tudo, Deus, ele quer que ele seja exaltado na tua vida, pelo seu testemunho, pelas coisas que você fala, por como você vive a sua vida. Deus, ele quer ser exaltado na sua rede social. Deus, ele quer ser exaltado aonde você colocar a planta nos seus pés. Ele quer que as pessoas olhem e digam: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, aí tem a presença do Senhor. Ele quer que quando as pessoas estiverem passando por um momento difícil, lembre-se de você e fala: irmão, eu sei que você será um Deus vivo, fala de Deus para mim, ora para Deus por mim. Lembre, irmãos, que tudo Deus tem um propósito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Obrigado. E a expectativa de Deus para com Israel, a sua vinha, Deus, ele revela no versículo 7, Deus, ele estava esperando juízo, retidão daquele povo. Mas como aquele povo retribuiu? Com opressão. Deus, ele estava esperando justiça para aquele povo. Mas como aquele povo retribuiu? Clamor, injustiça. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Depois de tanto cuidado, se Deus visse hoje como você tem retribuído ao Senhor? Como eu e você tem retribuído ao Senhor? Depois de tudo que Jesus fez por nós, como eu e você tem retribuído? Eu quero te fazer uma pergunta. Nesses poucos dias do ano de 2023, quantos nãos você deu para Deus? Quantos nãos você falou para Jesus? Quantas vezes Jesus tem nos chamado para mais próximo e a nossa resposta é não? Quantas vezes Jesus tem nos chamado para estar mais pertinho dele e a nossa resposta é não? Depois de tudo que Deus fez por nós, depois de tudo que Jesus fez, irmãos, qual é a nossa resposta quando Deus vem buscá-la? Mas o juízo aconteceu. No ano 721 a.C., a Síria invade Israel. E agora leva o povo. E quando o juízo vem, irmãos, é terrível. No ano 586 a.C., agora a Babilônia invade a Judá. E quando nós vamos ver a história de Judá, irmãos, é algo terrível. A Bíblia fala que as cidades, elas são saqueadas e queimadas, e o povo é levado cativo. O povo é levado preso pela Babilônia. Mas aí vem a promessa de restauração. Glória a Deus. Deus, ele fala que ele traria depois de 70 anos novamente o povo para aquela terra. Porque Deus, ele tem, irmãos, sempre a restauração para o seu povo. E Deus, ele prometeu um rei que governaria o povo dele. E essa promessa, irmãos, Isaías lá no capítulo 9, eu vou ler para os irmãos,
Isaías vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E sabe quem se cumpriu essa promessa? Essa promessa se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Eles nem esperavam, mas sabiam que um rei viria, um rei justo, um rei santo, um rei que governaria com retidão, um rei que saberia lidar com as circunstâncias. E quando menos esperavam, o anjo comparece diante de Maria e fala: mulher, sobre ti descerá a virtude do Espírito Santo, e tu darás luz, e o nome dele será chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Irmãos, passado-se o tempo, vem Jesus a entrar na cidade, Mateus capítulo de número 21, e o povo começa a gritar: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O rei chegou, o rei pisou sobre a terra, o rei de Israel agora, o rei e o dono daquela vinha, veio para morrer por mim e por ti. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O nome de Isaías significa: o Senhor é a salvação. Aleluia, Deus. E não foi por coincidência que foi Isaías quem mais profetizou de Cristo. Não foi por coincidência, irmãos, que Isaías foi o que mais falou de Jesus. Porque, irmãos, Deus, ele tinha um projeto de salvação para a raça humana. E esse nome desse projeto é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe nenhum nome que seja dado no céu e na terra e embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus Cristo. Mas isso, irmãos, Jesus, ele requer de mim e de você que nós venhamos apresentar bons frutos. E nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque assim como aquele cântico de Isaías, onde nós lemos no capítulo 5, nós podemos estar da mesma maneira, pensando nós que estamos apresentando bons frutos, mas estamos apresentando maus frutos diante do Senhor. E sabe o que é pior? É que a Bíblia diz, Jesus vai dizer: olha, aquele que não produz bons frutos será cortado e lançado no fogo, lançado fora. Como tem estado os seus frutos diante de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ah, irmão, meu fruto é uma bênção. Todo dia eu venho para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu congrego. Mas como tem estado a tua vida verdadeiramente diante do Senhor? Será se tem estado da maneira que Deus quer? Será que quando Deus vem até a ti, Ele acha frutos bons ou frutos ruins? Será que quando Deus vem até a ti, Ele vai achar uvas boas ou uvas bravas? Porque, irmãos, nós somos enxertados na videira verdadeira. E esse é Jesus Cristo. E nós temos por obrigação de produzir bons frutos. E aí o que eu acho interessante é que Jesus diz que uma árvore boa não produz frutos maus. E nenhuma árvore má produz frutos bons. E pelos seus frutos o conhecereis. Aleluia. Tem muita gente que leva o nome de crente, mas a língua não é de crente. Tem muito crente dentro da igreja desejando a derrota do outro irmão. Tem muito cristão dentro da igreja se dizendo ser salvo, mas tem palavras de maldição na sua boca para amaldiçoar o irmão. Tem cristão dizendo que é cristão, mas não sabe perdoar a ninguém. Tem gente dizendo que vai para o céu, mas dentro da igreja anda com divisão. Irmãos, a minha pergunta é: quando Deus voltar, quando Jesus voltar, como Ele vai achar os nossos frutos diante dele? Será, irmãos, que eu e você iremos apresentar bons frutos ou maus frutos diante do Senhor? Será que os frutos a qual eu tenho apresentado
apresentado, a qual você tem apresentado, verdadeiramente são frutos dignos de arrependimento? Porque Deus tem visto e tem olhado, infelizmente, irmãos, eu sei que não são todos, mas muitos já têm se esfriado na fé, muitos já têm deixado o diabo tomar conta de suas vidas, dizendo que não é nada a ver, que não tem nada a ver, que pode ser de qualquer maneira, porque já é crente há 30 anos, já é crente há 40 anos, Deus assim não vai levar em conta mais a fofoca, Deus não vai levar em conta mais a divisão, e continua da mesma maneira. E quando Deus alerta, Deus usa os seus profetas, aí vem dizendo: não, o irmão está me mandando indireta, está mandando indireta para mim, é porque sabe minha situação. Irmãos, eu quero te dizer uma verdade: Deus corrige a todos que ama e açoita aqueles que são seus filhos. Se Deus te corrige, saiba que Ele está te dando alerta para você não perecer. Obrigado, Jesus. Graças te damos, papai. Oh, glórias! Você não está aqui por coincidência, porque quem te plantou foi Jesus. Você foi comprado por um alto preço de sangue, sangue do Filho de Deus. E é por nossa obrigação, irmãos, apresentarmos bons frutos diante de Jesus. Deus, Ele requer que eu e você apresente frutos para o Senhor. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos como uma odisseia. Nós não estamos nem frio e nem quente. Nós estamos mornos diante do Senhor. A mornidão tem tomado conta de uma forma a qual muitas vezes nós temos que ter cuidado com o nosso falar. Nós temos que ter cuidado com a nossa maneira de se expressar. Por quê? Porque infelizmente não estamos mais dando ouvido às repreensões do Senhor. Deus tem falado, em vez do nosso coração se voltar, endurecemos o nosso coração a Jesus. E o problema é que uma hora a palhaçada acaba, irmãos. Uma hora, irmãos, a capa cai. Uma hora, irmãos, o juízo chega. E quando chegar, aonde é que eu e você vai estar? E sabe qual é o problema? Porque quando acontecer o arrebatamento, não vai chorar ímpio não, irmãos. Quem mais vai chorar é aqueles que estavam no banco ouvindo a palavra de Jesus e ficavam criticando o pregador, ficavam criticando o pastor, ficavam criticando o obreiro, mas não ouviu a voz de Jesus. Fala, Deus. Aleluia. E quando isso acontecer, o seu tempo de evangelho não vai adiantar de nada. A sua carteirinha de obreiro não vai adiantar de nada. O seu cargo não vai adiantar de nada. Mas o que Deus vai requerer é os seus frutos. Aleluia, Deus. Vai para João, irmãos, capítulo 15. Abre sua Bíblia, João, capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos esse texto. João, capítulo 15. Livro de João, capítulo de número 15. Glória a Deus. Deus, graças. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Oh, glória a Deus. Tem-se dois tipos: os que produzem frutos e os que não produzem. Eu falei bastante sobre os que não produzem, mas agora eu quero falar para os que produzem. Sabe por que você está passando na prova? É porque a prova é que nos limpa. E quanto mais fruto se produz, mais limpo tem que ser para produzir ainda mais para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que choramos? É porque no choro Deus nos limpa, para que quando nós formos crescendo, nós venhamos produzir bons frutos para Ele.
Quando nós estamos sendo provados no fogo, irmãos, a dor vem e nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída, mas é Jesus nos lapidando e nos limpando para produzir mais frutos. É quando, irmãos, nós estamos num momento de tristeza e de angústia na nossa vida e nós clamamos a Deus e muitas vezes até parece que Deus não está nos respondendo. Deus, Ele está falando: eu estou te limpando para que você produza mais frutos para mim. Eu estou te lapidando para que o meu nome seja glorificado. É para que eu e você possa, irmãos, refletir a imagem do nosso Salvador. É para que eu e você possa refletir a imagem daquele que nos amou lá no Calvário, naquela cruz. Porque lá ele estava sozinho, lá ninguém o abraçou, o deu uma palavra de conforto. Sabe para quê? É para que hoje ele pudesse dizer para você: você está em mim agora, eu estou contigo e sempre estarei ao teu lado. Eu estou te limpando, está doendo cá, mas você precisa ser limpo para produzir frutos para mim. Mas ele fala: vocês estão limpos pela minha palavra. Mas é preciso estar nele, irmãos. Que vontade muitas vezes de deixar tudo de lado, abandonar cargo, deixar e fazer como Elias, entrar numa caverna. Mas muitas vezes Deus pergunta para nós: se você fugir, para onde tu vais? Porque, irmãos, como Davi, nós vamos olhar e dizer: se entramos em nosso quarto e fechar a porta, Deus está lá. Se nós abandonarmos aquilo que fazíamos, íamos para outro país, lá está a presença do Senhor nos sustentar. No leito, quando dormimos, está lá a presença do Senhor. E a pergunta: para onde nós fugiremos da presença do Salvador? E muitas vezes, como Elias, Deus pergunta: o que fazes aí, meu filho? O que fazes aí, minha filha? Não abandona o que eu te dei, não deixa o diabo te desanimar, mas se coloque em pé para que eu possa te lapidar, para que eu possa te limpar, para que você produza frutos para mim. Jesus maravilhoso. É tão difícil, irmãos, ser limpo. Quem falar que ser limpo é fácil, irmãos, ainda nem passou por isso. Dói. A gente chora muitas vezes. Mas para permanecer nessa videira verdadeira, nós precisamos ser limpos. Muitos se secaram, muitos deixaram de produzir frutos, sabe por quê? Porque não se permitiram ser limpos. Mas quando eu e você se permite ser limpo, dói. Mas quando nós começarmos a produzir bons frutos para o Senhor, aí nós veremos a glória de Deus em nós. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Irmãos, Aleluia, Jesus. Jesus, Ele sofreu muito mais que nós podemos imaginar por amor de nós. Irmãos, quando eu olho para o sofrimento de Jesus, ser limpos por Ele não é nada. Sabe por quê? Porque a mão de Deus não é uma mão que machuca, é uma mão que sabe aonde deve ser limpo. A mão de Deus não é aquela mão que arranca, mas é uma mão que sabe tirar com delicadeza e amor. Ele corrige, mas Ele ama. Ele limpa, mas Ele limpa com carinho, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele tem ciência, irmãos, que se nós não assim darmos ouvidos, Ele precisa assim nos chamar mais e mais atenção, para que nós possamos ser limpos por Ele. Louvado seja E Deus. se Deus tem te chamado, por que tem rejeitado a voz de Jesus? Por que não tem deixado ser limpo por Jesus? Por que tem rejeitado aquilo que Deus tem falado para tu? O que Deus tem colocado no teu coração, por que tem fugido?
Às vezes parece que nós nos esquecemos do que foi feito naquela cruz por nós. Parece que nos esquecemos quando Jesus estava naquela cruz e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que nos esquecemos, irmãos, quando ele está no Getsemane e seu suor se tornou gotas de sangue por amor de mim e de ti. Parece que nos esquecemos de tamanho sacrifício que fez o nosso Salvador por nós. Que Ele vem até nós buscar frutos bons, buscar coisas boas. Mas muitas vezes Ele não tem achado espaço. Muitas vezes Ele não tem achado um lugar a qual Ele possa olhar e dizer: tem produzido bons frutos para mim. Eu vou findar, irmãos, terminar assim com um alerta. Ele está para chegar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Produza bons frutos hoje. Produza bons frutos a partir de hoje, porque se Ele chegar e nós não estivermos com bons frutos, nós não poderemos ir. Nós temos que ter cuidado, porque nós não subiremos de qualquer maneira, irmãos. Nós não vamos subir de qualquer maneira, não. Mas nós vamos subir se nós tivermos assim bons frutos para o Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Nós não estamos sozinhos nessa guerra, não. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco todos os dias. Quando nós reconhecemos todas as nossas falhas e clamamos pela misericórdia, o Senhor está atento para nos ouvir. Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como tem estado a tua vida? Irmãos, ser cristão não é fácil, irmãos. Isso eu estou dizendo de verdadeiros cristãos. Todo cristão passa luta, todo cristão passa prova, todo cristão enfrenta desânimo. Todo cristão ouve não. Esse evangelho que muitas vezes tem pregado por aí, dizendo que crente não passa por prova, não passa por luta, porque se passar por alguma coisa errada, esse evangelho é do diabo, não é de Deus. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. É quase um mandamento. Mas as aflições não são motivos para a gente abandonar nosso Jesus. As aflições não são motivos para nós pararmos na nossa caminhada. Nessa oração, eu quero que você faça uma reflexão da sua vida diante do Senhor. Pode ser que Jesus volte para nós agora. Pode ser que Jesus só volte para um de nós agora. E quando comparecermos, será que nós seremos como aqueles homens da parábola dos talentos, apresentaremos o nosso talento? Ou nós enterramos ele? Meu Deus, diante da tua presença santa e gloriosa, Jesus, nós louvamos a Ti pela Tua infinita graça e misericórdia. Tem misericórdia de nossas vidas, meu Deus. Reconhecemos o quão pouco nós temos feito diante da Tua presença e poucos frutos que temos apresentado diante de Ti. Eu sei, Pai, que eu sou falho. Deus, mas nós servimos a um Deus que restaura. Glória ao Senhor, Pai. Oh Deus, restaura a nossa vida para que nós possamos produzir frutos para o Senhor, meu Pai. Nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. E é na Tua presença, Jesus, que nós clamamos. Tem misericórdia da nossa vida, ó Deus. Ah, Pai querido Deus Santo, com as minhas negligências, Pai, como eu fogo teu. Muitas vezes nós não temos entendido que é o Senhor que tem nos limpado, tem nos purificado e tem nos parado, Jesus. Misericórdia de nós, Senhor.
Fortalece. A nossa avaliação tem sido, ó Pai, fugir Reaviva a de tua Deus. igreja de novo, Senhor. Reaviva, Pai, a tua E igreja muitos têm novamente. enterrado, ó Pai, aqui, ó Deus, agora o Senhor, com tamanho sacrifício, entregou em sua mão, ó Pai. Aleluia, Pai. Teve misericórdia, Deus. Oh Deus, mas desperta essa vida, Jesus, que errou, Senhor. Levanta-me, coloca-me de pé, Pai querido, como fez com Não deixe, meu Salvador, não deixe, como fez com Jesus, Jó, que essa como fez com seus vasos, Pai amado Deus Santo, aleluia, Pai. Sustenta-me com sua destra direita, Senhor. Abençoa, Pai, o seu vaso, o seu coloca, servo, Pai, o seu tudo filho, meu poderoso, e Deus. possa lembrar, Senhor, Senhor, das orações passadas que fez diante do Senhor, em lágrimas, meu Pai. Santo, aleluia, Pai. Oh, glória a Jesus, nos ajude para guardar o nosso coração, Pai. Espírito Santo, Sejam Achar todos todos do os teus Senhor, em ti, Senhor, eu aleluia. quero te pedir, Jesus, lembra, Senhor, esta vida, Senhor. Deus, viu meu Pai crescer na tua Oh Deus, agora lembra, Jesus, que nada, meu Deus, das orações que foram feitas diante do Senhor lá atrás. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, meu Deus amado. Aleluia. Faça lembrar, Jesus, das orações, Senhor, Chegarmos mais a ti. que foram feitas, Senhor, pedindo ao Senhor para que pudesse, Pai, ganhar almas para o teu tem reino. oferecido muitas coisas Para que pudesse estar de pé, Senhor, diante das lutas e das que provas. a gente provamos, gostamos e apegamos. Oh meu Deus, oh meu Deus. Será trágico. Não deixe, Senhor, que nossos frutos venham ser ruins diante da tua presença, meu Salvador. E eu te peço, meu Deus, dai-me Oh Deus, não deixe, Senhor, não a deixe, lutar Jesus. e vencer, Pai. A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne, Oh Deus, que haja despertamento em nossa mas é contra vida. Satanás. Meu Deus, eu sei. As bênçãos chegaram, Senhor, na Satanás nossa não vida. resiste, meu Deus, o teu poder. Ele não pode com o Senhor. Oh Deus, quantas E por bênçãos o isso eu Senhor te nos peço, meu deu. Deus, esteja, Pai, sempre comigo, meu Deus, pela Deixamos o Senhor de lado, Jesus. esteja sempre comigo, pela tua misericórdia. Nos esquecemos, Pai, que foi o Senhor que nos Meu Deus, sustentou. meu Pai. Meu Deus, Nos esquecemos, Jesus. meu Deus, se não for, Pai, a misericórdia. Porque as bênçãos, Pai, se tornam mais Ai importantes de que o mim, Senhor. Pai, se não for a misericórdia do Senhor. Deixamos muitas vezes o nosso secreto por falta de tempo, Senhor. Glória, me desperta, Deixamos de fazer a tua obra, Jesus. desperta para fazer a tua obra, Pai. Mas nesse momento, o Espírito Santo Em trabalha. nome de Jesus Cristo, Pai. Desperta, Jesus. Oh, glória, alabás. Restaura a tua igreja, a tua Ai, vinha. Shaddai, Decosa. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Oh, Deus grande, Restaura, Jesus. Deus grande, Deus Restaura, Jesus. poderoso. Graças eu te dou por Amém. tudo. Graças eu te dou por tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Exaltado seja Jesus. Com tristeza, irmãos, no coração. Oh, louvado seja Deus. E eu vou falar por mim. Oh, louvado seja Deus. Quando a gente começa a avaliar a nossa vida, a gente começa a ver as bênçãos que Jesus tem nos dado, irmãos. E o que nós temos feito é tão pouco para Jesus. É verdade, Deus. Não tem um cristão verdadeiro que não se entristece com isso, irmãos. Mas nenhuma dessas bênçãos vai suprir o lugar que é de Jesus. Que Ele venha nos despertar. Que nós venhamos estar atentos à voz dEle. Porque se Ele tem nos corrigido, irmãos, é porque Ele sabe o que vem pela frente e nós não sabemos.
nós venhamos estar preparados, colocar nossa casa em ordem, porque nós não sabemos o que vem pela frente, amém? Irmãos, eu já quero assim agradecer a presença dos visitantes. A irmã Maria, quem é? Maria.